Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Deus abençoe a todos. Bem-vindos a essa batalha espiritual que nós travamos. Eu já quero começar pedindo a você que, se for possível, tome nota daquilo que nós vamos ouvir um pouco nessa pregação. Ou depois você assista novamente. Eu creio, acredito que Deus vai falar muito ao nosso coração, porque tem algumas coisas bem práticas para essa hora, para esse tempo. Então, quero começar dizendo algo muito importante para nós. Qualquer pessoa, jovem, adulto, se pergunta: quem sou eu? Para que eu estou aqui? Como é que eu me realizo? Alguém já fez essa pergunta aqui? Como é que eu me realizo? Quem sou eu? Afinal de contas, por que eu estou aqui neste mundo? Santo Agostinho vai dizer, e veja, nós estamos num tema onde somos chamados à santidade. E nós temos espalhados pela chácara de Santa Cruz alguns ícones, alguns cartazes com santos. São Padre Pio, São João Paulo II, Santa Joana d'Arc. Então eu vou trazer bastante citações de santos para nos ajudar a entender essa pregação nesta hora. Santo Agostinho vai dizer algo que nos ajuda a responder essa pergunta: como é que eu me realizo? Como é que eu sou feliz? E a primeira resposta que Santo Agostinho diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Ou seja, enquanto nós não repousamos em Jesus, em Deus, nós vivemos inquietos, nós não nos realizamos. O sentido da nossa vida, meus irmãos, está em nos unir a Deus, em corresponder aos sonhos de Deus. Eu vou repetir: o sentido da tua vida, jovem, da tua vida, meu irmão, minha irmã, está em realizar os sonhos de Deus para a tua vida. Guarda isso no teu coração. Santa Teresa de Calcutá vai dizer: devemos permitir a Deus viver a sua vida em nós. Deus viver a vida dele em nós. Isso, em outras palavras, quer dizer ser santo. A fé nos responde: santidade. Só na santidade o ser humano se torna aquilo para o qual Deus criou. Eu quero que você repita essa frase bem forte. Repete comigo: só na santidade o ser humano se torna aquilo para o qual Deus criou. Só na santidade o ser humano chega à verdadeira harmonia consigo e com Deus. Vocês estão entendendo por que o nosso tema é santidade? Porque só na santidade, só nesse anseio, nesse objetivo que nós buscamos, devemos buscar, em chegar ao céu, a santidade que quer dizer a íntima comunhão com Deus, só assim nós conseguimos nos transformar naquilo que Deus nos criou para ser. Só assim nós conseguimos dar sentido à nossa vida. Mas esse caminho de perfeição, de santidade, é um caminho de cruz. É um caminho de cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2015, vai dizer o seguinte: o progresso espiritual envolve ascese. E o que é ascese? Ascese são práticas austeras, comportamentos disciplinados, a luta contra o pecado, é um crescimento espiritual. Então, esse caminho de perfeição, esse progresso espiritual envolve ascese e mortificação. E isto nos leva gradualmente a viver na paz e na alegria de ser santo. Quem quer ser santo aqui, levanta o braço e diga: eu. Você veio por causa disso. Este é o tema do nosso encontro e nós não podemos esquecer. Isso é um caminho.
São Gregório de Nícia vai dizer assim: aquele que vai subindo jamais cessa de progredir, de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. No meu livro Levanta-te e Anda, eu escrevi bem no início uma frase de Dom Estevão Bittencourt, de Dom Helder Câmara, que diz assim: não pares, é graça divina começar bem, graça maior manter o ritmo, perseverar, mas a graça das graças é não desistir, podendo, mesmo em meio aos cansaços da vida, continuar até chegar ao fim. Esta é a grande graça da santidade, continuar mesmo em meio às dificuldades. Então, como eu falei, nós enfrentamos sofrimentos. O caminho da perfeição é um caminho de cruz. Não existe santidade sem sofrimento, sem mortificação, sem ascese, sem vida de oração. Não existe, jovem, santidade sem isso. Não existe um pozinho, um pirlim-plim, não existe a mão de alguém que reza por você. Por mais santo que seja aquele pregador, aquele orador, aquele sacerdote, ele não pode nos dar o dom da santidade se esta não vier pelo nosso esforço em rezarmos e, por causa da oração, alcançarmos a graça de Deus. Isto vai nos fazer santos. E nesse caminho nós enfrentamos um deserto, o deserto da vida. E o deserto tem muito a nos falar. O tema que me foi passado é esse: superar o deserto. Mas eu quero convidar você a aprender com o deserto. Na Bíblia nós encontramos 370 vezes a palavra deserto. É mais do que uma vez por ano. Desde Gênesis, que tem bastante, livro do Êxodo principalmente, Números, Deuteronômio, porque o povo caminhava no deserto. Então o autor bíblico fala bastante sobre isso, sobre a palavra deserto. Até Atos dos Apóstolos, quando Pedro, ao pregar a palavra de Deus, vai relatar, vai relembrar esse caminho do deserto que o povo viveu, mas que era amparado por Deus. E nós somos, como diz aquela música antiga: também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Também somos esse povo que caminhamos no deserto. Então estar no caminho de Deus, estar no caminho de santidade, é sim, por vezes, e para muitos de nós, na maioria das vezes, caminhar no deserto. Então diga para o teu irmão que está do seu lado: se a tua vida é um deserto ou está um deserto, fala para ele aí. Diga assim: não tenha medo não, porque o deserto é uma obra de Deus. O deserto é o lugar para onde Ele dirige os seus escolhidos. Diga para ele. Quem crê nisso, diga amém. Nós podemos cair na tentação de querer entender essa rica experiência de Deus como uma punição. A gente acha às vezes que o deserto é uma punição, né, irmã? Que Deus está nos punindo. Mas isso não corresponde à realidade. Pois se Deus atrai os seus eleitos para o deserto, é por desejar que os seus eleitos, que nós, mergulhemos na intimidade com Ele, ao ponto de nós podermos dizer como Jó disse: conhecia-te só de ter ouvido falar de ti, mas agora, depois que eu passei pelo deserto, os meus olhos te viram, Senhor. Quem quer ver o Senhor de verdade? Quem quer ter a experiência de ser santo de verdade? Sair daqui experimentando, tendo intimidade com Deus. Os grandes homens de Deus nas Escrituras experimentaram dessas obras do deserto em suas vidas. Obra de purificação e de aproximação. A obra do deserto é de violência. É um chamado à luta. Por quê? Porque o deserto é um ambiente hostil. O deserto pode muito refletir a ação de Deus. E apenas os corajosos devem entrar no deserto. O próprio Jesus dá testemunho de João Batista, que viveu no deserto, mostrando que a palavra de Deus é para os violentos,
não para aqueles que são levados como um caniço, como algo frágil pelo vento. Não, a palavra de Deus, o reino de Deus é para os violentos, e só os violentos têm a coragem de permanecer no deserto e aprender com o deserto, e então superar o deserto para chegar no céu. Quem é corajoso aqui, ou quem quer essa coragem do Espírito Santo para enfrentar o deserto da vida, levanta o braço e diga: eu quero o Espírito Santo. Dai-me esse dom, dai-me essa graça. Olha só, Deus não atrai crianças para o deserto, mas atrai homens que possam lutar, e nos atrai para que nós despertemos o orgulho e saiamos das garras do pecado. Então, como está aqui escrito, 5 lições para superar o deserto. Várias pessoas na Bíblia passaram tempos no deserto. Nós vamos pegar um pouco e conhecer algumas pessoas que passaram esse tempo no deserto, onde ali enfrentaram desafios, aprenderam lições importantes de Deus. Algumas épocas da nossa vida é assim, é um deserto. O que é um deserto? Um lugar quente, um lugar seco, sem muita vida, difícil de suportar. É ou não é? Alguém está vivendo alguma dessa situação aí? Está vivendo uma secura espiritual, umas dificuldades, umas provações. Parece que as coisas no caminho não andam. Enfrentamos dificuldades e temos pouco alívio. Isso faz parte do deserto. No entanto, nesse tempo de passagem pelo deserto, nós precisamos aprender lições valiosas. Eu quero trazer 5 para você. Anota no teu caderno aí, no teu celular, anota no teu coração. Primeira lição, vai lá, meu irmão. O que é que está escrito aí? Primeira lição, está escrito aqui atrás. Força. Depender de Deus. O deserto nos ensina a depender de Deus. No deserto não há comida, não havia água, não havia sombra, não havia abrigo. O deserto é deserto. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. Ele providenciou tudo: o maná, a água, a sombra. Nada faltou. No deserto a providência de Deus se manifestou. Deuteronômio 8, versículos de 1 a 6. Escuta, Deuteronômio 8, de 1 a 6. Tenham cuidado em pôr em prática os mandamentos que hoje prescrevo para que vivais, vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor jurou a dar a vossos pais. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu nesses 40 anos no deserto, para te humilhar, te pôr à prova, para conhecer as intenções de Deus e saber se observarias ou não os mandamentos. Porque Deus nos leva para o deserto? Para isso. E Ele diz: Ele te humilhou, fazendo-te passar fome, e depois te alimentou com o maná, que nem tu, nem teus pais conheciam, para te mostrar que não só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Tuas vestes não se gastaram pelo uso, nem os pés se incharam durante esses 40 anos. Reconhece, pois, em teu coração, que como um homem corrige o seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus, para que guarde os mandamentos do Senhor teu Deus, e andes em seus caminhos, e o temas. Já? Minha Nossa Senhora. Primeira coisa que nós aprendemos no deserto: depender de Deus. Olha, gente, não faltou nada para aquele povo que caminhou no deserto. Nada. Diga para você: nada faltará à minha vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Entendam isso, guardem no coração. Primeira lição que o deserto nos apresenta: depender de Deus. Diga forte. Só Deus é a realidade que pode libertar o povo no deserto. Só Ele é a realidade imutável. Ao estabelecer-se na terra prometida, Israel, ele confunde várias forças com divindades. Enquanto ele encontrava-se preso na desolação, ele mergulhava muito mais no único poderoso. Veja, quando o povo de Israel já estava estabelecido na terra prometida, ele se perdia, ele buscava outros deuses, ele se confundia. Mas quando ele estava no deserto, ele só buscava a Deus, porque sabia que só Deus podia libertá-lo e providenciar todas as coisas. A verdade é que toda a nossa vida depende de Deus. Mas quando estamos em circunstâncias normais, muitas vezes esquecemos disso. Pomos a nossa confiança em outras coisas, como dinheiro, família, inteligência, carreira, felicidade que o mundo nos dá. No deserto, as coisas em que confiamos falham. Repete isso. No deserto, as coisas em que confiamos falham. Repete isso. No deserto, as coisas em que confiamos falham. É verdade. Às vezes a gente fica sem o nosso pai, sem os nossos amigos, sem o dinheiro. A gente fica no deserto. E agora? Só Deus não passará, só Deus permanecerá. Só Deus. Agora é só Deus. Então o deserto da provação da tua vida te ajuda a depender de Deus. De Deus. E quanto mais dependemos de Deus, mais forte ficamos. E aqui eu quero trazer duas dicas. Primeira dica: nunca confiar em você. Repete. Bata no peito. Nunca confiar em mim. Nós não conseguiremos vencer, meus irmãos, a tentação e as batalhas como guerreiros, confiando em nossas forças. Você precisa evitar os lugares, evitar as companhias, evitar situações que colocam em risco a tua alma, a tua vida, o teu namoro. Evite o primeiro gole, evite se esfregar no seu namoro, evite namorar sozinho no escondido, no escuro. Evite os ambientes que te levam ao pecado, as amizades que te levam ao pecado. Não confie em você, mas confie em Deus. Nunca confiar em você. Segunda dica, repete comigo: nas trevas e na dúvida, recorrer a Jesus. Ele é forte, eu sou fraco. Diga. Santo Inácio de Loyola vai dizer assim: em tempo de confusão não se toma decisão. Entendeu? Se você não sabe o que falar, não fale nada. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Recorra a Jesus, espera por abaixar, dependa dEle. Ele nos ajuda. Quem entendeu, diga amém. Segunda lição que o deserto nos ensina. Segunda lição. Leiam para mim, por favor. Força, gente. Encontrar o essencial. João Batista, Mateus capítulo 3, se você quiser pegar. Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias apresentou-se João Batista no deserto da Judéia, proclamando: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. É dele que falou o profeta Isaías: voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. A veste de João era feita de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro à cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ele se alimentava de gafanhotos e mel, e vestia pele de camelo e um cinto de couro na cintura. Pronto. João Batista vivia e pregava no deserto. Vivia no deserto da Judéia. Eu estive lá, pertinho onde ele estava, várias vezes. Quando nós vamos à Terra Santa, a gente tem a oportunidade de ir lá, no lugar onde João Batista batizava as pessoas. No deserto, próximo ao Rio Jordão. Ele vivia uma vida simples, sem muitas comodidades, sem roupa bonita, comida variada.
mas ele não precisava dessas coisas. Por quê? Porque o deserto ensinou para ele uma segunda lição. Ele encontrou o essencial. E qual é o essencial? Intimidade com Deus. Repete. Comunhão com Deus. Repete. Gente, este é o essencial da nossa vida. Este é o essencial. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Uma música do Bom Pastor antigo, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Ele venceu a morte, ele mudou minha sorte. Aí esqueci. Mas essa parte é importante. Quem tem Jesus tem tudo. Ele é o essencial. Se eu tenho a Ti, Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho a Deus, eu tenho tudo. Eu prefiro a Deus do que as suas graças somente. Porque se eu tenho Deus, eu tenho as graças. Quando passamos por uma fase que parece um deserto, nós podemos perder muitas vezes as comodidades dessa vida. As coisas que nos davam conforto e prazer falham. Dinheiro, amigos, às vezes vão embora, a gente fica num deserto. Mas é nesta hora que nós descobrimos que muitas coisas que nós achávamos que era essencial, na realidade era supérfluo. Eram desnecessárias. Vivendo com muito ou com pouco, o que realmente é essencial é Jesus. São Paulo diz: eu sei viver na abundância e na penúria, porque eu tenho Deus. Eu tenho o essencial. Então, segunda lição que você precisa gravar no teu coração: somente Deus dá sentido para a nossa vida e nos sustenta, mesmo nas horas difíceis. Quando centramos a nossa vida em Jesus, nós encontramos a paz, o contentamento em toda circunstância, seja na abundância, seja na penúria. Então, segundo ensinamento, segunda lição do deserto, repete bem forte: encontrar o essencial. Força! E qual é o essencial? Ter intimidade com o Senhor. Amém? Quem entendeu, diga amém. Não esquece. Primeiro, depender de Deus. Segundo, encontrar o essencial. Terceira lição, vamos lá que o tempo está passando. Encontrar a solução. Repete. Olha só. Vários homens, como eu falei, foram levados para o deserto na Bíblia. Dentre eles, Elias. Se você quiser pegar a Bíblia, ou então anotar, 1 Reis, capítulo 19. O que aconteceu? Elias foi um homem que, na época, tinha os profetas de Baal e tinha o profeta do Deus poderoso, que era Elias. E você me lembra muito bem que houve um momento em que houve uma batalha. E Elias falou: vamos batalhar aqui para saber qual o Deus mesmo é verdadeiro. Se o Baal deste mundo, o Deus que aprova o aborto, o Deus do dinheiro, o Deus da ideologia de gênero, o Deus que diz que a felicidade é fazer o que quiser, é transar na hora que quiser, com quem quiser, seja com homem, com mulher, com animal, qualquer coisa, o importante é ter o prazer. Se esse é o Deus verdadeiro, ou se é o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, a quem cultuamos. E aí fizeram o quê? Chamaram o povo de Deus como um PHN, colocaram então os profetas. Elias, muito cortês, falou assim: vai primeiro vocês, vamos lá. Aí pegou aqueles profetas todos de Baal, fizeram um sacrifício, colocaram ali pedaços de animais e começaram a clamar ao Baal: vem lá Deus, vamos lá. E começaram a clamar, pedir, passaram o dia inteiro rezando aos seus deuses, às suas seitas. E aquela oferenda nunca se consumia. E Elias, muito sarcástico, muito jovem, ele dizia: mais alto, ele deve estar dormindo, grita mais alto. E nada, e nada, e nada. Até que depois ele disse: olha, faz o seguinte, mandou jogar água, e disse: Deus, levantou os braços, mostra quem tu és. De repente veio um fogo do céu que consumiu aquelas ofertas. E aí todo o Israel começou a declarar: realmente, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó,
é o único Deus a quem devemos cultuar. Este é o nosso Deus. Esta é a vitória. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Só que acontece o seguinte: depois que Elias viveu tudo isso, e que foi maravilhoso, e que alguns de vocês se empolgaram assim, se entusiasmaram com essa passagem, que eu sei que eu nem falei com tanta empolgação, mas vocês se empolgaram. Infelizmente a comunidade de Israel não se empolgou, não se entusiasmou, não se avivou. Ao contrário, Elias foi perseguido, queriam matar ele. O que ele fez? Ele fugiu e começou a dizer: tá de brincadeira, né, Deus? Eu prefiro a minha morte. Eu prefiro a minha morte. No versículo de 1 até o versículo 8, nós vamos ver Elias fazendo essa conversa com Deus. Pô, eu prefiro morrer, Deus. Eu prefiro morrer. E aí Deus levanta ele, né? Um anjo vai servir e fala assim: levanta-te e come. Ele abriu os olhos, viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. De novo o anjo veio para ele, versículo 7, disse: levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou, comeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ele chegou, ele andou no deserto. Deus o levou para o deserto. Deus o levou para o deserto. Para quê? Para falar com ele, para dar a solução, para que ele pudesse em Deus, no momento onde ele não estava mais na confusão, onde ele estava sozinho, com Deus, ouvisse a voz do Senhor e pudesse encontrar a solução para as suas dificuldades. Meus irmãos, Elias foi ameaçado de morte, mas no deserto, pedindo para morrer, Deus o mandou para o monte. Que monte é esse? Horebe. E Deus nos manda para o monte hoje. Que monte é esse? Canção Nova. Esse é o monte que nós estamos hoje. Nós somos Elias, e nós estamos no monte que é a Canção Nova, esse lugar de encontro com Deus. É esse lugar. E ali ele falou, restaurou Elias. Quando Elias saiu do deserto, ele tinha uma nova visão, estava pronto para continuar a sua missão. Por vezes, circunstâncias difíceis nos empurram para um deserto emocional, espiritual. Nos sentimos acabados, sem força para nada, e só queremos fugir da situação. Mas Deus muitas vezes nos leva para um deserto. Para quê? Para nos restaurar. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Deus, ele nos traz para isso, para nos restaurar, para nos ajudar a enxergar a solução, a encontrar a solução que está nele, Ele nos ajuda a confrontar nossos problemas e a consertar o que estava errado em nossa vida. Terceira lição do deserto: encontrar a solução. Primeira, depender de Deus. Segunda, encontrar o essencial. Terceiro, quarto, vencer a tentação. Repete. Pega comigo Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Lucas 4. Por isso que eu falei para você anotar, que nós estamos percorrendo bastante passagens bíblicas. Jesus, capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, batizado por João, e no Espírito era conduzido pelo deserto. E ali no deserto foi posto à prova pelo diabo. Gente, se Jesus foi posto à prova pelo diabo no deserto, imagina nós. E quem é que conduziu Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Por isso que eu falei e repito, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, nos conduz ao deserto para ali sermos provados e sermos aprovados, purificados, santificados. O deserto nos ajuda na santidade. E aí, Jesus foi posto à prova pelo diabo. Naqueles dias ele não comeu nada, no final teve fome.
O diabo então lhe disse: se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem. Viu que nós lemos a passagem de Deuteronômio, capítulo 8? Está aqui, Jesus conhecia a palavra de Deus. E você, jovem, conhece a palavra de Deus? Quer vencer as tentações? Vença-as com a palavra de Deus. O diabo então o levou para o ponto mais alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra, e lhe disse: eu te darei todo este poder e a riqueza desses reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, amarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Mais uma vez Deus usa a palavra para vencer a tentação. E a última tentação. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocando-o no ponto mais alto do templo, e lhe disse: se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos teus anjos a teu respeito para te guardarem, e ainda, eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Jesus vence a tentação com a palavra. E aqui Jesus vence 3 tentações que todos nós padecemos. São as tentações raízes da nossa vida: o prazer, o poder e a posse. Repete: o prazer, o poder e a posse. De novo. A gente jovem cai mais no prazer: sexo, masturbação, fornicação, relação com pessoas do mesmo sexo é o prazer. Mas também alcoolismo, drogas, cigarro, é o prazer, é o prazer, é o prazer. Jesus foi tentado no prazer, mas ele disse: não só de pão vive o homem. E o que é que combate o prazer? A temperança. Uma vida de temperança nos ajuda a combater a gula. A castidade, que nos ajuda a vencer a luxúria. Segunda tentação, o poder. Olha só, lança-te daqui, porque você vai fazer o seu show. Você é o cara, você vai ter poder, orgulho, você é o cara. E Jesus viveu a humildade, poder, o orgulho. O que é que vence o poder? A humildade, a oração. O que vence o prazer? O jejum. E a terceira tentação, a posse. Olha, se você se prostrar diante de mim, eu te dou tudo. Quantos estão se prostrando diante do demônio para ter tudo? A posse. E Jesus vence essa tentação com a simplicidade. As 3 práticas da quaresma nos ajudam a vencer essas 3 tentações. O prazer se vence com o jejum. O poder se vence com a humildade da oração. E a posse se vence com a esmola, com o desapego. Vocês estão entendendo, jovem? Vocês querem ser santo mesmo? Ou vocês querem apenas brincar com Deus? Se vocês querem ser santo, tem que viver isso. Tem que suar, é luta. Santidade é luta. Isto que eu estou falando aqui não é fácil, mas é luta. Jesus venceu a tentação no deserto. No deserto nós somos confrontados com a realidade do pecado. Temos uma escolha: ou sucumbir no pecado, ou dedicar a vida a Jesus. Ou você se entrega ao pecado, ou se dedica a Jesus. Não há lugar para esconder. Temos de admitir nossas fraquezas diante de Deus e encontrar força nele. Então eu quero trazer aqui algumas dicas concretas. Primeira dica, repete comigo: não alimente a tentação. Fuja da tentação. Forte, meu irmão, é quem foge da tentação e não quem a enfrenta. Guarda isso no teu coração. Corte o assunto, o mal pela raiz. Sem foto picante na internet, sem grupo de WhatsApp que passa lá cenas, vídeos, sem mandar fotos picantes para o seu namorado. Se comporte. Hoje em dia nós temos, graças a Deus, um movimento muito bonito de mulheres que se vestem com modéstia.
Sabe o que quer dizer modéstia? É você não querer aparecer. Porque, meu irmão, às vezes eu estou com a minha esposa, esses dias eu comentei com ela, eu saí com ela, com a minha esposa, e eu falei assim, é difícil, né? Ela já entendeu, é. Por quê? Porque eu estava com a minha esposa, e uma mulher estava com uma roupa, passou com uma roupa daquele jeito que é chamada segunda pele mesmo. É uma tentação, não tem... você está levando, mesmo que você tenha, mas eu sou livre para fazer. Eu estou dizendo, você não é livre para fazer isso não. Você está levando o outro ao pecado. Então cuidado, ajude, mulheres, por favor, ajudem os seus namorados, os seus amigos, a não pecar contra a castidade. Então, não alimente a tentação, não se vista para seduzir. Cuidado, pelo amor de Deus. E você homem, você mulher, não alimente a tentação. Cuidado, bloqueie aquelas pessoas chatas. Uma vez o padre Bruno me deu uma dica, disse que a mulher deu em cima dele. Na realidade pegou o telefone dele numa situação, ele não era nem padre ainda. E aí começou a ligar, e aí, tudo bem? Como é que você está? Ai, que bom, vamos tomar um café. E aí ele colocou o nome, não sabia o nome dela, e registrou no celular assim, demônio. Um dia estava todo mundo lá na sala, ele que conta essa experiência, né? Ele contou para mim. E de repente tocou o celular dele, ele falou assim, fulano, pega para mim o celular. Aí estava lá, padre, o demônio está ligando para você. Ele falou, nem atenda. Você está entendendo? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu fiz isso aqui. É verdade. Eu fiz isso aqui. Porque às vezes tem pessoas que pegam o nosso celular e fica ali. Ai, você é um homem de Deus. Você não sei o quê. Se eu for, a gente acha que ser cristão é ser bobinho. Vamos amar essas pessoas. É verdade. Obrigado, né? Se você não corta o mal pela raiz, cedo ou tarde você vai trair. Você vai transar. Você vai perder a sua vocação. Então corte o mal pela raiz. Não converse com o demônio. Não converse. Não ceda à tentação. Não alimente a tentação. Segunda dica. Coloque o amor próprio em último lugar. Nós somos muito orgulhosos. E nós não queremos ficar por baixo. Então coloque-se no seu lugar. Nós somos fracos. Recorra a Deus. Terceira dica. Fuja das murmurações e dos que murmuram, porque a murmuração atrai Satanás. Quarta dica. Evite a mente vazia. Ocupar a mente com coisas úteis. Com um livro, com um filme, com um exercício, com oração. Alimenta a sua mente. Terceira dica. Quarta dica. Quinta. Não desanime com a ingratidão. Vença a tentação, gente. Olha só, Santo Afonso vai dizer: um sem número de cristãos se perde por não querer evitar a ocasião de pecado. Você está entendendo? Sabe por que a gente se perde? Por que casamentos se perdem? Por que vocações se perdem? Porque nós não queremos evitar a ocasião de pecado. Gente, na luta contra a impureza, vence quem foge. Você está entendendo? Quer ser guerreiro? Mas no quesito de impureza, de castidade, vence quem foge. São Francisco de Assis se jogou numa roseira. Eu estive lá esses dias agora em Assis e vi lá a roseira, que por graça de Deus não tem espinho. Mas por quê? Porque um dia aquele homem tentado na sua carne se lançou, mortificou a sua carne. Você teria coragem de fazer isso no dia de hoje? Nesse frio que está aqui, imagina na época lá em Assis, o frio da neve. Num outro momento o São Francisco se lança na neve pelado, para queimar a sua carne, fugir da tentação. Não é aquela coisa que o padre falava ontem, dizer muito bem. Às vezes a gente fica assim, é só uma olhadinha, é só um olhar. E tem aquele jovem que diz assim, mas se ele não fosse para olhar, Deus não tinha dado os olhos. E a gente diz para esse jovem, mas se Deus deu as pálpebras, é para a gente fechar os olhos, né? São Francisco de Sales diz o seguinte: logo que você notar uma tentação, imite as criancinhas, que vendo um lobo ou um urso, se lançam ao colo do seu pai e de sua mãe, ou pelo menos chamam pelo seu socorro.
Irmãos, quem ama o perigo, nele perecerá. Cuidado, fuja da tentação. Então o deserto nos ajuda a vencer a tentação. Vença a tentação, pelo amor de Deus, vença a tentação. Não é possível viver a castidade sem passar pela experiência da cruz. E aí a última lição, já caminhando para o fim. Quinta lição: ser mais forte. Ser mais forte. Repete. O deserto nos faz mais forte. Nos 40 anos que o povo ficou no deserto, vagou pelo deserto, houve um homem, dois homens, Caleb e Josué, que não perderam a esperança. Todo o povo que saiu do Egito morreu, não entrou. Deus disse: ninguém vai entrar no deserto. Murmuraram, duvidaram do meu amor, da minha força, de que eu sou aquele que venço. Então vamos ver o seguinte: todo mundo vai morrer. Vocês vão agora andar 40 anos no deserto, porque 40 anos é a época de uma geração, e não vai entrar ninguém, vai entrar os filhos destes. Só vai entrar desta época Caleb e Josué. Pronto. O deserto fez com que Josué e Caleb se tornassem pessoas fortes. Não foi fácil, mas Josué nunca esqueceu de quanto Deus tinha feito por ele. Irmão, não esqueça dos benefícios do Senhor na tua vida. E por fim ele liderou o povo na conquista da terra prometida. A verdadeira esperança não morre no deserto. Deus conduz para o deserto cada um de nós para que nós possamos combater. Vou contar o testemunho de Santo Antão. Quem escreveu foi Santo Atanásio. Ele disse que Antão atravessava uma provação de obscuridade, durante a qual ele tem a impressão de ser abandonado por Deus aos poderes do demônio. Não obstante, ele persevera, porém na fé mais nua e pura. Ou seja, ele não sente nada, ele persevera na fé. Terminada a provação, uma visão luminosa do céu vem consolá-lo. Veja só, Santo Antão estava no deserto, foi tentado, e ele persevera na fé. Ele se sente abandonado por Deus. Quando ele passa por essa provação, por essa tentação, o céu vem em seu auxílio. E aí ele fala com Deus: onde estavas? Por que não te manifestaste desde o princípio para fazer e cessar meus sofrimentos? Mas uma voz lhe respondeu. Olha o que Deus diz. E diz para nós: eu estava aí, Antão. Eu esperava para ver você combater. Deus está lá no céu esperando você combater. Você quer combater? Você quer combater? Deus te chama para isso. Deus não chamou criancinhas para esse PHN. Nenhuma criança pode empunhar uma arma, uma espada aí para o combate. Sim, pode fazê-la para treinar, e deve fazer. Mas Deus chama homens e mulheres para o combate. Ele quer ver a gente combater. Combater. Concluo dizendo algumas dicas muito importantes, e essa aqui, muito importante. Não descuide das suas mortificações interiores. Jovem, aprendamos, se você quer ser santo, com os santos da igreja, a buscar a ascese, a habituar-se à vida ascética, espiritual, práticas ascéticas que nos ajudam a crescer espiritualmente. Se combate o mal com o bem, pratique o bem, lute contra o pecado, dê um basta ao pecado mortal, vença os pecados veniais, pratique as virtudes, a exemplo dos santos. A imitação de Cristo diz: à direita e à esquerda estão os inimigos que nunca descansam. O demônio não dorme, nem a carne ainda está morta. Por isso, não cesses de te armar para a batalha. Eu vou repetir isso. Repete comigo, vai. O demônio não dorme, nem a carne ainda está morta. Por isso não cesses de te armar para a batalha.
se nos esforçássemos na batalha em pelejar como homens fortes, nós veríamos sem dúvidas o auxílio de Deus sobre nós, porque Deus está sempre pronto a socorrer os que pelejam e esperam em sua graça, sempre. Se a cada ano nós pegássemos um vício para vencer, não tardaríamos a ser perfeitos. E por falar em perfeição, que é a santidade, nós devemos olhar sim para Jesus, o Santo dos Santos, aquele que vai à nossa frente, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 4. Ele vai à nossa frente, ele passou pelo deserto, é nele que nós devemos olhar, para ele, mas também devemos e podemos olhar para santos. Ontem na hora da missa tinha aqui São Padre Pio, São Miguel, desse lado tinha Santa Joana d'Arc, São João Paulo II. Mas também existe um jovem contemporâneo a nós, do Rio de Janeiro. Tem carioca aqui? Tem fluminense aqui? Porque ele nasceu não lá no Rio de Janeiro mesmo, acho que foi em Volta Redonda, se não me engano. Um jovem que ele era médico, surfista, seminarista, ofereceu a sua medicina aos pobres, assistido pelas irmãs missionárias da caridade, e teve a sua vida mudada por causa do testemunho de um outro jovem, Francisco, no livro chamado O Irmão de Assis. Então ele decidiu largar a medicina e entrar no seminário. Fundou diversos grupos de oração, era um pregador da palavra de Deus. Por onde passava, contagiava as pessoas com seu grande amor a Jesus e a Virgem Maria e a igreja. Não perdia um minuto sequer arrastando jovens para Deus, através do seu testemunho de vida. E ele estava no último ano do seminário, para já se ordenar padre, quando ele foi chamado por Deus. Ele morreu surfando. Eu estou falando, pode colocar a foto desse rapaz aqui, do Guido. Alguém já ouviu falar nesse cara aí? Mas para falar com mais propriedade, eu quero chamar aqui o Padre Tiago, nesses minutinhos que faltam da pregação, para falar desse jovem. E vindo com ele, traz aqui, por favor, eu seguro aqui. Vem cá. O Guido também está conosco, existem algumas relíquias do Guido. Padre, esse aqui é o Padre Tiago, vamos aplaudir o Padre. Ele estudou com o Guido, contemporâneo com o Guido, viveu com o Guido. Fala dessa santidade do dia a dia, Padre, para nós, desse deserto do Guido para nós. Um bom dia para todos. Jovens, uma alegria poder estar aqui. A responsabilidade é maior, claro, para o padre, porque se andou com um jovem com fama de santidade, o padre tem que buscar ser santo igual a ele, não tem jeito, né? E onde a minha batina não entra, eu não entro. Eu vivo o celibato com alegria. Viva Jesus! Viva! E a proposta é exatamente essa. Pregação linda, meu amigo, linda. É possível ser santo, viu? É possível. É claro que a experiência com o Guido me trouxe ainda mais essa certeza. Falo para vocês, um belo dia, quando fazia ainda a faculdade de Direito, lá no Rio de Janeiro, eu queria conhecer esse tal Guido. E o Guido, quando encontrei com ele no grupo de oração, ainda indeciso se ia ser padre, não tinha contado para ninguém, somente para Jesus e para a Virgem Maria. E um belo dia o Guido disse assim para mim, me encontrando, eu falei, você que é o Guido? Ele deu aquele sorriso que era muito comum dele, um sorriso de santo, e disse assim, sou eu. E sem eu falar mais nada, ele olhou para mim e disse assim, Deus não te chamou para ser advogado,
Deus te chamou para ser padre. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Vá em frente, seja padre. Eu não imaginava, Emanuel, não imaginava que Deus, como usou esse jovem. E não satisfeito, depois de eu andando, caminhando com ele e já pensando na vocação, ele disse assim: você vai ser padre, seja um bom padre. Ele disse: e Deus vai te conceder um dia um ministério que vai ajudar a trazer muitas almas de volta para a igreja, além do sacerdócio. Você será exorcista. E hoje eu sou padre exorcista na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Profeta. Veja, esse jovem, além de anunciar as maravilhas de Deus, ele conseguia olhar bem no fundo dos olhos e dizer: vale a pena, queridos, largar tudo, vale a pena doar sua roupa do corpo, vale a pena estar com os pobres. E antes de morrer, no dia em que ele faleceu, no dia 1º de maio, eu estava com ele tomando café. Ele foi surfar e eu fui jogar futebol. Era o dia que nós tínhamos folga no seminário. Ele estava muito compenetrado nesse dia. E ele disse assim para mim: meu irmão, Deus tem uma obra muito grande e eu preciso contar contigo. E essa obra é com os pobres. Precisamos cuidar dos pobres. Você aceita isso? Eu disse: claro que aceito. E foi de fato surgindo depois do falecimento dele, inúmeros irmãos de rua, pobres, pessoas necessitadas, entrando na minha igreja, entrando na minha paróquia, sem eu dar conta, tendo que ajudar, tendo que auxiliar. E eu percebi, por mais que a gente quisesse que o Guido estivesse aqui ainda, o Guido está ajudando muito mais agora, porque ele está no céu. O trabalho dele é incrível agora. Não se limita. E para terminar, para não me estender, queria apenas dizer algumas coisas para vocês que o Guido fazia. Amem a Eucaristia. Amem a Santa Missa. Se possível, missa diária. Como exorcista, falo para vocês: o demônio não suporta a Eucaristia. Ele odeia o jovem que se prostra diante da Eucaristia e que vá pelo menos 2, 3 vezes na semana para a Capela do Santíssimo, se ajoelhar e dizer: Jesus, como ele ensinava, diga pelo menos: Jesus, eu te amo. É isso. Uma outra coisa importante: a Virgem Maria. Como o Guido era devoto da Virgem Maria. E a Virgem Maria, como vocês sabem, como ela me ajuda nos exorcismos, a Virgem Maria é aquela que fica ao meu lado nos atendimentos, é aquela que pisa a cabeça da serpente, é aquela que leva todo jovem para a vida de santidade. Eu não vi um santo na Igreja Católica que não amava a Virgem Maria. Não existe. Não existe. Não existe. Portanto, amem Nossa Senhora. E por fim, de fato, São Francisco dizia que a alegria, ela exorciza as insídias do demônio. A alegria. Então, mesmo no deserto, sorria. Mesmo na tribulação, jovem que está passando um problema com o pai, com a mãe, no namoro, problema na família, a alegria. A alegria destrói o demônio. E é por isso que eu fico de forma contagiosa, o coração fica com forma clara de esplendor quando olho para vocês no PHN e vejo: são jovens alegres,
são pessoas alegres, que querem a vida em santidade, que querem amar Jesus, que amam o Santo Padre, que amam a igreja. Amém. A alegria, que Deus nos ajude, sejamos como Guido. É possível, servo de Deus, em processo para sua beatificação, é possível o Padre ser santo, é possível para você ser santo. Jovem, você que está aí, é possível você ser santo. Diz aí para quem está do seu lado. É possível você ser santo. Mas diga com um sorriso, né? É possível você ser santo. Isso, alegria, alegria, Fique viva de pé. Jesus. Fique de pé. Vem cá, Padre. Nosso tempo já passou. Nós vamos rezar. A TV depois vai sair do ar. Mas eu queria dizer isto. O Guido esteve aqui na Canção Nova. Quando a gente lê um pouco da biografia dele, ele ficou um tempo até em Queluz. Como médico, ele trabalhou como voluntário aqui no Padre Pio. Sabia disso? O Padre Jonas conviveu com ele. O Dunga o entrevistou. Um jovem contemporâneo a nós, surfista, que enfrentou os desertos da sua vida, aprendeu e hoje está no céu intercedendo por nós. Muita gente para às vezes na internet e fala assim: como ter um santo de devoção? Eu estou dizendo para você, descubra, conheça. E uma dica é esse jovem Guido. Peça a intercessão dele. Quem sabe o milagre na tua vida vai ajudar a canonizá-lo como santo da igreja. Queria pedir que o Padre desse a bênção sobre nós. Depois nós vamos cantar. Mas que essa bênção cele, conclua para quem está em casa na TV. Nós vamos voltar às 2h na programação da TV. Mas que essa bênção cele o desejo de santidade nesse tempo de deserto que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude a ser santo, como o santo viveu e é o nosso querido Guido. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, seu esposo castíssimo São José, São Miguel Arcanjo, São Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor. Levanta os seus braços. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.